Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 22 de dezembro. Agora na Espanha, meio-dia e 57. No Brasil, 8h57 da manhã. Vocês vejam que a nossa cunha triangular segue respeitada religiosamente nessa quinta-feira. A gente está fazendo um corpo real comprador com uma extensão ainda tímida, mas a gente está avançando em direção à mediana do canal de Keltner, que segue ali em 17.020, 17.030, deu uma recuada, mas a gente já superou a base da nuvem na projeção. Na banda de VWAP mensal, essa inércia movimentacional fica bem mais clara. Depois de ter lambido a lower aqui por dois candles, o candle vendedor de 19 de dezembro, que deu uma mega agulhada chegou a fazer a mínima em 16,256, mas o corpo real respeitou a lower. E o candle do dia 20 de dezembro, que quase beijou a própria VWAP mensal, mas também beijou a lower. Depois disso tudo, a gente desenhou o candle comprador de ontem e agora mais um candle comprador hoje. Ou seja, essa inércia movimentacional em direção à VWAP mensal, que está lá em 17.140, deu uma cedida também, segue firme e forte. A nossa próxima parada é 17.140, onde se encontra a própria VWAP mensal. A mediana do canal de Keltner deu uma descida para 17 mil e pouquinho, mas é normal porque as três linhas emborcaram levemente para baixo. Então a nossa resistência mais imediata nesse momento é 17.140, onde se encontra a VWAP mensal. No intraday a BTC tá dando um show de bola, bate na upper, volta para VWAP, bate na lower, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP. Já eu vou ofertar os sinais, deu uma entrada boa aqui na madrugada, mas a gente estava dormindo. Daqui a pouco eu vou encontrar um ponto bom de entrada para ofertar os sinais na sala de sinais. Com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes. Ontem todos os sinais fecharam rapidamente com lucro no bolso dos assinantes. E a SEC, a CVM norte-americana, declara o token nativo da colapsada FTX, o FTT, como um security. Ou seja, agora isso vai acabar redundando em mais acusações contra o Sam Bankman-Fried e a sua turminha. E a Caroline Ellison, a CEO da Alameda Research, o braço de investimentos da FTX, se antecipou e se declarou culpada perante um tribunal em Nova York. Agora ela aguarda a proposta final do Ministério Público para assinar um acordo. Provavelmente vai ter que pagar uma bela multa com dinheiro desviado dos clientes. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O fato é que enquanto o Sam Bankman-Fried está nas Bahamas ainda, aguardando a sua extradição para os Estados Unidos, o que deve acontecer nas próximas horas, se é que já não aconteceu, o fato é que ela se antecipou, se entregou, assinou uma confissão, não vai contestar nenhuma acusação e agora os seus advogados aguardam uma proposta final do Ministério Público norte-americano para provavelmente pagar uma bela multa e talvez até encarar alguns anos de cadeia. Mas para ela tá meio que saindo barato essa história. E o Reino Unido bane comerciais da corretora Crypto.com. Enfim, segundo as autoridades do Reino Unido, há uma série de falhas na oferta dos produtos e serviços ofertados pela Crypto.com. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E eles têm o token nativo deles, o CRO, que já eu vou analisar. E o Joe Biden promete fornecer armas avançadas a Kiev, colocando em risco alianças militares norte-americanas. O envolvimento de Washington diretamente no conflito russo-ucraniano, agora fornecendo armas avançadas de última geração, pode sim prejudicar a aliança norte-americana, inclusive com a OTAN, já que é como se os Estados Unidos estivessem entrando indiretamente na guerra. Na verdade, é uma entrada direta na guerra, porque ele vai fornecer armamento de última geração. E é sabido e ressabido que esses armamentos gozam de softwares que praticamente são operados de forma autônoma. Ou seja, é como se os Estados Unidos estivessem efetivamente entrando nesse conflito. Vamos ver como isso vai se desdobrar e por que líderes europeus temem um processo de paz na Ucrânia que saia eventualmente truncado.
Esta não é uma polêmica sobre se a Rússia pode ser confiável ou, pelo menos, respeitar um futuro tratado de paz com a Ucrânia. Também não é um comentário sobre méritos de se terminar a guerra por meios diplomáticos. É antes uma reflexão sobre o mais recente paradoxo europeu. Embora a paz na Ucrânia ajude a conter a hemorragia econômica europeia, no momento em que qualquer processo de paz começar, a União Europeia será dividida por uma linha tênue, leste-oeste, e também estaria fadada a reavivar seus antigos conflitos norte-sul. Um processo de paz credível para Rússia e Ucrânia vai exigir negociações difíceis, envolvendo grandes potências mundiais. Pelo franco francês, que é uma potência econômica e nuclear, o apaziguador de Putin, o Emmanuel Macron, iria puxar a sardinha para a França. Pelo flanco russo, o chanceler russo, ou pelo flanco alemão, né, um eventual tratado de paz com a Rússia iria acabar impondo a representação pelo chanceler alemão Scholz, que também puxaria a sardinha para o lado alemão. Ou seja, a Europa está vivendo uma crise agora de representatividade num momento muito delicado, que é um possível tratado de paz, já que quem iria representar a União Europeia com legitimidade suficiente? As elites política e econômica alemãs e francesas desprezam a ideia de ter uma União Europeia representada só pelo lado alemão ou só pelo lado francês. Por outro lado, qualquer representante dos países nórdicos ou mesmo representantes da Estônia, como o Kaja Kallas, ou da Finlândia, como a Sanna Marin, que adora uma balada, seriam linhas muito perigosas de serem cruzadas, sob pena de dar um protagonismo e poder político para esses países que a Alemanha e França também não querem. Ou seja, a União Europeia está vivendo uma crise existencial que está sendo antecipada, né? Porque uma negociação de paz ainda não é viável, mas o fato é que a representatividade nesse eventual tratado de paz também já começa a gerar um conflito interno e reavivar antigas rusgas entre Alemanha e França, principalmente. E a mudança abrupta da política de Covid-0 na China atinge as cadeias de suprimento de energia solar até carvão mineral. Um aumento dramático nas infecções tem impactado no curto prazo a cadeia de suprimentos e vai afetar a economia global como um todo. Parece que já tem milhões de contaminados, a curva de mortes aumentou abruptamente e, enfim, vamos ver como isso vai ser um novo desafio para a economia global. Gente, a BTC está acumulando forte. A próxima parada é 17.140. No nosso gráfico diário tá bonito, porque ela tá desenhando claramente uma cunha triangular. Daqui a pouco eu volto com um novo vídeo sobre os principais fatos do mercado hoje. Tem alguns indicadores para serem divulgados, PIB trimestral norte-americanos, pedidos iniciais de seguros-desempregos norte-americanos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Daqui a pouco eu falo sobre isso e o impacto disso tudo no mundo cripto. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Vou fazer Shiba Inu, Polkadot, Kusama, Matic daqui a pouco. Aceito sugestões nas mensagens. Grande abraço, até daqui a pouco.